Meu nome é Andresa Borges, eu tenho 23 anos. Eu nasci numa cidade do interior pequena da Bahia, chama-se Seu do Bonfim. A minha mãe, né, ela entrou num casamento onde ela pensou que iria encontrar felicidade, só que ao decorrer do casamento dela, ela teve muitos problemas. Em meio a todos esses problemas, eu nasci, né, o que era para ser uma solução para o casamento dela, acabou se tornando um fardo. E quando eu nasci, eu fui desprezada pelo meu pai e a minha mãe também, consequentemente. E depois minha mãe descobriu as traições. Aí eu fiquei doente, muito doente, eu quase morri, fiquei um ano internada e depois disso a minha mãe veio para São Paulo tentar uma vida nova, recomeçar, esquecer o passado dela, mas não dá para fugir do problema. Então aqui em São Paulo encontrou outros problemas. Então eu cresci uma criança com amigos imaginários, que era trancada dentro de casa, minha mãe ela ia para as festas e me deixava trancada. Eu acabei descobrindo a internet, então eu me tornei muito solitária mesmo. A única coisa que me trazia assim, um pouco de paz, um pouco de me sentir acolhida era quando eu estava ali na internet. Eu fingia ser algo que eu não era, eu conheci pessoas, eu fingia ser pessoas, inclusive, que eu não era. Todo tipo de coisas que não prestava, eu tinha acesso ali. Eu me viciei em pornografia, eu comecei a olhar os canais também abertos que tinham, e eu comecei a me viciar, eu comecei a assistir de madrugada, quando minha mãe não estava em casa ou perto, eu tinha acesso. Eu perdia mesmo o meu valor feminino. Porque ali eu enxergava que a mulher era só um pano descartável que os homens usavam, que se tinham prazer naquilo, depois mudava para outras. Então eu comecei a perder completamente o sentido de ser mulher. Eu entendia que ser mulher era ser descartáveis. Eu comecei com o pensamento de que nenhum homem prestava. Eu cheguei a ter mesmo vontade de ter relações com outras mulheres. Também comecei a ver essa outra parte da pornografia, né, que era envolvendo mulher com mulher, e a curiosidade vem sobre isso, né? Eu cheguei a me envolver com uma menina, eu tentava de todas as formas me sentir aceita, porque parecia que ninguém me aceitava, e eu tentava fazer de tudo. Eu entrei num grupo que a gente bebia, eu entrei num grupo, inclusive, com umas amigas que a gente matava a aula para assistir pornografia também. E nesse grupo a gente assistia pornografia, a gente bebia, a gente fumava, e aquilo não preenchia o meu vazio. Era insuportável ver aquelas vozes que falavam que eu não era nada, que era pra eu me matar. Eu ouvia claramente a voz mandando me matar, que eu não era ninguém. E quando eu falava isso pra alguém, as pessoas, não, repreende. Só que aquilo não resolvia dentro de mim. Então um dia eu falei que eu ia dar ouvidos àquela voz. Eu lembro de uma certa manhã que eu tava sozinha em casa com meu irmão, e que eu sempre olhava para a janela, eu sempre olhava para baixo, e ali embaixo uma voz me falava que seria a solução para tudo. Só você sentar aí, sentir o vento e cair e acabou. Cheguei a sentar assim na sacada da janela, olhando para baixo, e eu quero morrer. Eu quero morrer. Aí uma voz falou comigo: será que morrer vai mesmo resolver o seu problema? Aí eu pensei naquela voz, eu falei, não sabia. E eu lembro que eu assisti as reuniões da Igreja Universal, eu estava assistindo os 10 Mandamentos. Eu lembro que ia inaugurar o Templo de Salomão. E eu queria muito vir. Na segunda-feira, às 6 da tarde, eu resolvi que eu iria assistir reunião. E assim que eu cheguei lá, acho que tinha umas 20 pessoas, uma reunião, eu ouvi uma palavra, eu ouvi uma fé que era diferente de tudo que eu tinha ouvido. Que não era uma religião, não era uma sensação. Era uma proposta de uma fé que resolvia. Então aquilo me chamou muita atenção, muita. E eu lembro até hoje que o pastor pregava que não é a cerca que prende as ovelhas, é o alimento. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu quero receber o que tem aqui. E a gente estava às vésperas da Fogueira Santa e eu comecei a vir para cá. Eu tinha entendido ali que eu precisava do Espírito Santo. Eu tinha entendido ali o que realmente eu consegui enxergar quem eu era e o que faltava em mim. Foi a fé, né, que ela abriu assim o entendimento da minha vida. Comecei a entender, eu lembro que o pastor nessa Fogueira Santa ele pregava muito do Corban, né, que o Corban ele era algo que aspirava a Deus adoração. Não era algo ruim, por mais que a gente
sofri, assim, que a palavra sacrifício em si, quando a gente pensa, ela remete à dor, a desapego, mas no hebraico, o Corban, ele significava adoração. Então, aquilo que a gente iria fazer era uma adoração. E eu fui mesmo, eu marquei o dia, né? O pastor marcou com a gente o dia que a gente iria entregar o voto, que a gente iria subir no altar. E eu falei, meu Deus, esse dia eu vou receber o Espírito Santo. Nesse dia eu vou receber o Espírito Santo. Eu lembro que era uma quinta-feira, né? Eu coloquei a melhor roupa que eu tinha, eu tomei banho, fiz um jejum de 24 horas, porque eu falei, é hoje. Eu não vou sair daquela igreja enquanto eu não receber o Espírito Santo. Eu lembro daquele dia ainda como se fosse hoje. Eu entrando assim no salão, com o meu voto na mão, né? Eu tava com a melhor roupa que eu tinha até então. Eu tinha, tudo que eu tinha tava ali. Porque eu fui disposta a mostrar para Deus, né, que Ele era o que eu precisava. Eu tinha entendido que Ele era o que eu precisava. E eu tinha entendido que o que eu tivesse que fazer, o que eu tivesse que abrir mão para receber Ele, eu iria fazer. Então, começou a busca, né? O pastor deu uma palavra sobre entrega. Quando a gente entrega o nosso tudo, mas é tudo para Deus, Ele vai entregar o tudo dele pra gente. E naquele momento, eu me ajoelhei no chão, eu clamei a Deus com toda a dor da minha alma. E eu fui totalmente sincera. Eu falei para Deus, olha, eu não mereço, mas eu preciso do Senhor. Eu tô aqui para reconhecer que eu preciso, que eu sou uma pessoa orgulhosa, que eu sou prepotente. E eu pedi para Deus aceitar o meu sacrifício, aquilo que eu tinha de melhor para dar para Ele. Porque era o meu tudo. E naquele dia, eu lembro como se fosse hoje, pela primeira vez na minha vida, eu me senti amada, né? O amor que eu não tinha da minha mãe, que eu não tive do meu pai, o Espírito Santo me deu. E eu me senti completa aquele dia. Como se... Eu lembro até hoje que eu saí da igreja para pegar o carro e eu pensei, poxa, tudo que eu buscava no mundo, tudo que eu buscava em amizades, que eu achava que a minha mãe ia me dar, eu encontrei aqui, eu encontrei agora. E me veio até uma sensação que se antes eu soubesse, né, que era aqui, que era esse caminho, que era o altar que iria dar tudo. Então, um amor que eu nunca senti na minha vida, eu senti naquele dia. Eu senti uma paz que eu nunca senti. Eu dormi aquela noite como se eu estivesse dormindo no colo de Deus. E a felicidade que invadiu meu ser foi notória para todo mundo que estava à minha volta, né? Aquela menina triste, aquela menina depressiva, aquela menina que tinha só pensamentos ruins, só pensamentos que não se aceitava, que não gostava de si, que se culpava. Ela começou a ter um semblante diferente, ela começou a ter um sorriso diferente, porque Deus me trouxe uma alegria, que eu descobri que era a alegria da salvação que faltava em mim. Tudo mudou. Eu comecei a ter sonhos, coisa que eu não tinha. Eu comecei a pensar no futuro. Eu não gostava das pessoas em si. Eu era uma pessoa rude, uma pessoa com raiva, uma pessoa cheia de ódio. E começou a nascer em mim um amor pelo próximo. Algo natural mesmo, de quando o Espírito Santo parece que coloca dentro da gente. Então eu comecei a ter um outro olhar com as pessoas. Comecei a querer dar aquilo que eu recebi. No meu profissional, eu mudei. Eu me tornei realmente uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Fui em muitas denominações, religiões, mas quando eu cheguei aqui na Universal, eu entendi que nenhuma religião salva. Que nenhuma religião pode ter esse poder mesmo de levar a pessoa a Deus. Eu automaticamente me desprendi daquilo e eu descobri a fé. A fé que resolve, a fé que salva, principalmente a fé que salva. E essa fé que salva, ela é totalmente focada em receber o Espírito Santo. Porque a gente recebendo o Espírito Santo, a gente tendo esse acesso a Deus livremente, coisas que nenhuma religião promove, a gente recebendo o Espírito Santo, a gente recebe o próprio Deus dentro da gente, a própria força, o próprio amor, a própria alegria, a própria fonte de bênção. Porque a gente recebendo o Espírito Santo, a gente realmente se torna a própria bênção.